mais do servo que está lavando os pés dos seus discípulos. O retrato que o Pai está mostrando de Jesus agora não é mais aquele que vai como ovelha muda para o matadouro. O retrato que o Pai está mostrando de Jesus agora não é como aquele que os homens escondem dele o rosto. O retrato de Jesus agora não é mais daquele com o corpo emaciado, ferido e sangrando, que é pregado na cruz. O retrato que Cristo tem e se manifesta agora não é mais daquele que as mãos estão cravadas no madeiro e os seus pés atados numa cruz. Absolutamente não. O noivo da igreja é o Senhor triunfante, é o Senhor glorioso, é o Senhor da glória. E diz a palavra de Deus que agora os seus cabelos não estão mais cheios de sebo, de sangue e de suor, mas o seu cabelo agora é branco como a neve. Agora os seus olhos não estão mais inchados e empapuçados de sangue, mas agora os seus olhos são como chamas de fogo. Agora, irmãos, os seus pés não estão mais feridos e machucados, e não mais estão cravados com o cravo, mas os seus pés são firmes como bronze. As suas mãos não são mais mãos que estão cravadas no madeiro, mas as mãos que regem o universo e que seguram as 7 estrelas na sua mão direita. Agora diz a Bíblia que o seu rosto não está mais desfigurado, mas o seu rosto brilha como o sol no firmamento. A palavra de Deus nos mostra, queridos irmãos, um Cristo vencedor, um Cristo glorioso, e a igreja precisa olhar para esse Cristo, para o Cristo da vitória, para o Cristo que venceu a morte, para o Cristo que triunfou sobre o inferno, para o Cristo que triunfou sobre o anticristo, sobre o falso profeta, a grande Babilônia e todos os ímpios. É interessante, e quando o Senhor Jesus Cristo veio na sua primeira vinda, a sua glória não era autoevidente, não era autoevidente. Quando ele foi preso, estava diante do sinédrio, o sumo sacerdote perguntou: és tu mesmo o Cristo? És tu mesmo o Filho do Deus vivo? Ele não estava com certeza disso. E Jesus respondeu: tu o dizes, e verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com os anjos do seu poder. Quando Jesus voltar, amados irmãos, a sua glória será autoevidente. Diz a Bíblia que todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Esta é a gloriosa mensagem do livro de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Qual é o autor deste livro? Fique encantado com isso. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer, que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. João escreve 3 categorias de literatura. Escreve o Evangelho, as cartas e o Apocalipse. A finalidade do Evangelho está lá no capítulo 20 e 31 do seu livro. Ele escreveu para que as pessoas crescem em Jesus Cristo e recebessem dele vida eterna. Qual o propósito de escrever as cartas? Ele diz lá no capítulo 5, 13 da primeira carta: estas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. E qual é o propósito de escrever Apocalipse? Esta carta ou este livro foi escrito para dizer o seguinte: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora, para que a igreja esteja preparada para a segunda vinda de Cristo. O que é maravilhoso é que Deus transforma tragédias em triunfo. Eu vou lhes explicar. João estava pastoreando em Éfeso, e diz a Bíblia que está agora no governo de Domiciano. Domiciano foi chamado de o segundo Nero, um homem perverso, o primeiro imperador que arroga para si o título de Senhor e Deus, Dominus et Deus. E este foi o homem que perseguiu sangrenta e truculentamente a igreja, e foi ele quem baniu o apóstolo João para a ilha de Patmos, uma aldeia penal do Império Romano, numa ilha do Mar Egeu. Parecia ser um cenário de dor, de sombra
e de pessimismo para a igreja. Mas diz a Bíblia que ao mesmo tempo que João está na ilha de Patmos, ele se achou em espírito. Louvado seja Deus! Fisicamente ele está em Patmos, mas em espírito ele está recebendo as revelações da vitória gloriosa de Jesus Cristo e da sua igreja. E então diz a Bíblia que Jesus se revela a ele na sua glória e fulgor. E diz a Bíblia que de repente os céus se abrem e ele escuta uma voz: sobe para cá. E Deus descortina o futuro e mostra para ele o triunfo de Jesus Cristo e da sua igreja. Deus está transformando tragédia em bênção. O que é maravilhoso? O que é maravilhoso é que Deus esclarece uns e confunde outros. Você já parou para perguntar por que o livro de Apocalipse tem tantos símbolos? Por que é que João escreve usando uma simbologia tão rica? Não há a mínima dúvida, meus irmãos. Num tempo em que a igreja estava sendo dizimada, perseguida, massacrada, e os crentes estavam tombando como mártires, Deus usou o recurso dos símbolos, como Jesus usou o recurso das parábolas. Jesus diz que a parábola, ao mesmo tempo que clareia a mensagem para uns, obscurece esta mesma mensagem para outros. Quando a igreja recebeu o livro de Apocalipse, o Espírito Santo de Deus clareou esta mensagem para a igreja. Mas quando os perseguidores da igreja pegavam esta mensagem, eles não conseguiam entender absolutamente nada da mensagem. Ao mesmo tempo que a mensagem está clara para a igreja, ela está escura e absolutamente oculta e escondida para aqueles que queriam perseguir e massacrar a igreja de Deus. E é uma coisa fantástica, porque as figuras são imagens vivas. Em vez de João falar do diabo, ele usa a figura de um dragão. Em vez de falar de um líder político carrasco, ele usa a figura de uma besta. Em vez de falar de um falso profeta, ele usa a figura de um homem que surge como um cordeiro, mas cuja voz é voz de dragão. Em vez de falar de mundo sedutor, ele usa a figura de uma meretriz, de uma prostituta. Ele usa figuras para perpetuar a riqueza da sua mensagem. E ao mesmo tempo que ele clareia a mensagem para a igreja, essa mensagem se torna obscura para o mundo. Terceiro ponto: quem são os leitores deste livro? Diz a Bíblia aí que ele escreve versículo 4, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. E você pode perguntar, por que é que João está escrevendo às 7 igrejas que se encontram na Ásia, se havia mais de 7 igrejas na Ásia? E o entendimento mais lúcido e quase unânime dos estudiosos é de que 7 é um número extremamente importante no livro de Apocalipse. O número 7 aparece 54 vezes nesse livro. Você ouve falar de 7 candeeiros, de 7 selos, de 7 trombetas, de 7 taças, de 7 olhos, de 7 espíritos, de 7 chifres, de 7 cabeças, de 7 montes, e por aí vai. 7 não é o número da perfeição, simplesmente. 7 é um número completo. Não poderia ser simplesmente da perfeição, porque você encontra também falando do dragão que tem 7 cabeças, que tem 7 chifres. Nós não poderíamos falar que o dragão, ou melhor, que a besta, fosse perfeito em si mesmo. Mas é um número completo. E o entendimento aqui é que o livro do Apocalipse não apenas foi dirigido a 7 igrejas específicas da Ásia, mas que estas 7 igrejas simbolizam a totalidade das igrejas, não apenas na Ásia, mas durante toda a extensão da história da igreja. De tal maneira que o Apocalipse foi um livro para a igreja primitiva, foi um livro para a igreja da Idade Média, foi um livro dirigido para a igreja da Reforma, foi um livro dirigido para a igreja dos tempos modernos, e as cartas do Apocalipse, o livro do Apocalipse, é um livro enviado para a igreja de hoje e para a igreja de amanhã. Concordo com o que Led afirma no seu comentário, de que nós não deveríamos entender
estas cartas como se João estivesse se dirigindo a 7 fases distintas da história da igreja, como se Éfeso se referisse à igreja primitiva, como se Sardes se referisse à igreja